O meu nome é Bernardo Branco Gonçalves, tenho 31 anos, estudei Economia, mas percebi logo que queria trabalhar numa causa social que para mim é importante, que é a democracia. O MyPolis tem esta ideia de uma democracia para todos, ou seja, um espaço onde todos podem participar. E o que a MyPolis faz é, transformar salas de aula em academias de participação, ou seja, utilizar jogos e outras ferramentas para tornar o ensino da cidadania e o ensino sobre a democracia mais divertido. Portanto, nós queremos tornar a democracia divertida numa sala de aula e pôr professores e alunos a trabalhar em conjunto para aprender sobre a democracia passo a passo. E depois, 2, criar aqui um espaço de participação e de relação com os representantes políticos. Nós chamamos as Assembleias Transformadoras Sociais, ou seja, temos assembleias pelo país todo, já chegámos a mais de 40 territórios e são assembleias em que nós pomos alunos, portanto crianças e jovens, a falar com o seu representante político, a apresentar propostas, a receber o seu feedback e a trabalharem juntos para mudar a comunidade, incidindo sobre um problema social ou ambiental que é importante para os alunos. Nós neste momento já mais de 50 mil crianças e jovens participaram no projeto, portanto já uma abrangência relativamente grande e muito disseminada pelo território, ou seja, temos territórios norte a sul do país, interior, litoral, ilhas, e já tivemos em 40 territórios portugueses, e já tivemos mais de 5 mil propostas submetidas na nossa plataforma, 5 mil ideias, iniciativas de impacto local que estes alunos submeteram à nossa plataforma. Destas 5 mil, através da votação selecionaram 800 e 800 foram apresentadas nas Assembleias Transformadoras Sociais, que são o tal espaço de participação em que, através de um jogo de tabuleiro, eles vão jogar com os representantes políticos e procurar colaboração. E destas 800, mais de 300 foram implementadas. Surgiu também da experiência de eu ter feito parte de um partido político quando era muito novo e ter percebido que se calhar havia um excessivo foco em dinâmicas que são próprias da democracia representativa, que é quem é que tem lugares elegíveis, quem é que são os candidatos, e essa luta que também se sente internamente nos partidos fez-me perceber que nós precisávamos de complementar o modelo que temos, que se baseia muito na democracia representativa, que é fixe, é bom, é importante, com mais formas para as pessoas participarem diretamente, sem terem de fazer parte dos partidos políticos, porque não é para todos, não é? Procurar ser um representante político eleito. E então comecei a investigar mais sobre a democracia direta e sobre a democracia participativa e achei que precisamos. Acho que o futuro da nossa democracia, especialmente em países em que já conseguimos atingir aqui um nível em que temos eleições livres, seguras e fiáveis, o próximo passo é termos uma democracia mais aberta para as pessoas participarem e em que os representantes procuram ativamente as propostas dos cidadãos e das cidadãs. E portanto eu acho que o futuro da democracia passa muito pela democracia participativa. Há aqui um perigo muito latente e que muitas vezes até está um bocadinho escondido na cabeça das pessoas, porque não o verbalizam, mas ele está lá, que é um certo paternalismo face à participação jovem. O que é que este miúdo sabe sobre este assunto? E sendo verdade que muitas vezes esta pessoa mais nova ainda não tem conhecimento sobre a história de um local ou a maneira como as coisas foram feitas no passado e pode estar um bocadinho descontextualizada, também é verdade que tem uma criatividade fora do comum e que muitas vezes resolvem problemas assim, num estalar de dedos, com uma ideia nova, que ninguém tinha, uma perspectiva nova que ninguém tinha pensado, e tem acima de tudo uma energia grande para resolver os problemas das comunidades deles. E então acho que é esse assim o principal desafio, que está sempre latente, ele não é muito evidente, mas está sempre lá, que é essa visão mais paternalista da participação. E depois também podemos pensar ao contrário, também há uma visão paternalista muitas vezes das pessoas face aos representantes políticos, que é esta ideia de o meu papel na democracia é votar, 4 em 4 anos, eleições, está feito, e agora eleger alguém que vai resolver os problemas por mim e eu já não tenho nada a ver com isso, lavo as minhas mãos, daqui a 4 anos venho cá outra vez votar. E pronto, claramente eu não partilho dessa visão e acho que
nós também temos a responsabilidade de ser interventivos e atuar sobre as coisas que nós observamos, se calhar com uma visão muito mais próxima e informada do que um representante político que está eleito e está mais afastado, muitas vezes, da realidade do dia-a-dia. E nós temos a responsabilidade de atuar sobre isso e de colaborar. E isto é uma coisa fixe, é que os representantes políticos, quando sentem essa vontade de agir, porque eles são muito habituados, e nós já trabalhámos com centenas de políticos, sobretudo locais em Portugal, e o que eu vejo é que eles, quando lhes apresentam problemas, assumem normalmente uma postura um bocado defensiva, não é? Tipo, olha, já estou a fazer A, B e C, e vocês é que não estão a perceber bem. Mas quando a participação é feita de uma maneira mais positiva e com uma vontade de agir e de colaborar, eles acolhem muito bem. Isso é muito fixe. Ou seja, é aqui uma pequenina inovação social muito sutil, mas muito poderosa que nós exploramos, que é pôr as crianças e os jovens não só a pensar de forma crítica sobre o que os rodeia, a criar soluções pensadas por eles e trabalhadas em sala de aula com a mediação do professor ao qual nós damos formação, mas também a agir sobre os problemas. E muitas vezes chegam às assembleias para mostrar ao político ou à política o que propõem, já com um trabalho feito, e isso entusiasma-os e galvaniza para a participação e para a colaboração. Em qualquer processo participativo há aqui uma variável que é crítica e que é sempre o mais difícil, que é, temos a participação, há momentos de diálogo, momentos de auscultação e depois realidade, pôr em prática, muda alguma coisa ou não. E isso é sempre o mais difícil em todos. Eu já tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que estão a fazer processos participativos noutras partes do mundo, e aqui em Portugal isso também é transversal, orçamentos participativos, assembleias jovens. Esse é sempre o fator crítico, que é, isto mudou alguma coisa no fim do dia na vida das pessoas, ou no espaço público, ou houve alguma alteração social tangível, e nós preocupamos muito com isso, estamos sempre muito atentos a isso. E isso tem sido a grande luta nestes últimos anos, ou seja, conseguir que a participação se materialize numa alteração concreta, uma melhoria social ou ambiental no território. Começaria por Lagoa, do Algarve, que é um território em que nós já estamos há 6 anos, e então já temos aqui uma geração que aprendeu a participar e que repetiu este processo de participar no projeto MyPolis muitos anos consecutivamente. E então estão rotinados, ou seja, tu vais a um evento em que aparece o Presidente da Câmara, eles vão levantar a mão para interpelar, para perguntar, para propor, e fazem-no já de uma forma muito orgânica, natural, não é preparado. E é também um território em que há muitas propostas implementadas, ou seja, que passaram de uma ideia que nasceu numa sala de aula por um grupo de alunos com 11, 12 anos para ser uma realidade concreta no território. E então esse nexo causal, essa força em termos de implementação também reforça muito o processo. E temos um exemplo em particular de uma proposta que nasceu de uma sala de aula da Lara, que na altura tinha, creio, 12 anos, e passou a ser uma feira da Juventude Solidária que teve mais de 18 mil participantes agora na 3ª edição, em que angariaram mais de 1 tonelada de alimentos, brinquedos e bens que depois distribuem ali pelas famílias do concelho que precisam. Então há exemplos muito fixes de participação em Lagoa que nos orgulham muito. Muitas das iniciativas são coisas que transformam a escola de alguma forma. Isso é interessante. Uma das coisas que nós estamos a medir e a procurar neste projeto é aumentar a responsabilização e até a apropriação que os alunos fazem do espaço da escola. E isso é um primeiro passo ótimo para alunos de 9, 10, 11, 12 anos, estão mesmo ali a aprender. Aquilo é o sítio onde eles estão a viver o dia-a-dia, uma grande parte do seu dia-a-dia, e é um espaço que, se eles ganharem uma espécie de relação e apropriação com esse espaço, vão depois estar mais próximos de ser cuidadores do bairro, ou da rua, ou da cidade onde vivem. E então temos também muitas propostas desse tipo, coisas como melhorar a alimentação na escola, tornar a escola mais sustentável, ou seja, diminuir o gasto de água, aumentar a poupança energética da escola, esse tipo de cuidar do espaço escolar. E depois temos coisas que extravasam na escola, ou seja, os alunos do Fundão que estão a remodelar a sala de espera do centro de saúde, os alunos da Lausanne que foram plantar árvores na Serra da Lausanne, portanto, coisas que vão em encontro de causas que eles identificaram e que são importantes para eles, podem ser ambiente, direitos humanos, igualdade de género, literacia financeira,
várias, e que eles atuam sobre elas e mudam coisas na terra deles. Como é que nós somos financiados? Sobretudo por autarquias que aderem ao projeto e que são ainda o grosso do financiamento do projeto. E depois também temos alguns projetos especiais, financiados, com objetivos de impacto muito específicos que nós temos de atingir, e é sobretudo dessas duas maneiras. Já tivemos a sorte de ganhar alguns prémios da Comissão Europeia e de outras entidades, mas para nós o melhor prémio é quando vemos, ou seja, quando implementamos isto num território, vemos as propostas a serem implementadas e depois apresentadas, e depois elas são implementadas e tornam-se uma realidade no território. Isso é que nos deixa assim um sorriso de orelha a orelha. Não podemos querer uma democracia que é sazonal, digamos assim, ou que tem ciclos de anos e não envolvemos as pessoas entre esses momentos e esperamos que elas vão votar de 4 em 4 anos e que estejam super motivadas para o fazer. Hoje em dia, as crianças e os jovens exigem, e os jovens adultos, exigem um envolvimento mais consistente no tempo para depois estarem de facto motivados a ir votar. Pronto, e normalmente a nossa abordagem para a mobilização ao voto é uma abordagem um bocado moralista, tipo de, olha, vai votar, que é o teu dever, estás a cumprir a tua obrigação, mas eu sinto que isso não cola muito com as pessoas. As pessoas vão votar se sentirem de facto uma motivação intrínseca a ir votar, porque estão envolvidas, aquilo é também delas, estão a cuidar de um bem comum com o qual têm uma relação ativa, prolongada no tempo. Então acho que é esse clique que falta, e isso dá muito trabalho, conseguir isso dá muito trabalho, e nós sabemos, nós damos imenso trabalho fazer isto também para o lixo. Portanto, a mensagem que eu deixaria é possível, eu acho que este nome do Tens Poder é feliz e é verdadeiro, porque é mesmo possível aparecer com propostas, falar com os representantes políticos, ou não falar, ou implementar de uma forma mais autónoma e fazer as coisas acontecer através da criação de associações, através de um projeto informal que procura algum tipo de impacto ambiental ou social no sítio onde vivemos, e portanto é possível, e é mais fácil do que parece. Às vezes as coisas são menos formais e com menos obstáculos do que parece à partida, não é? E, portanto é começar a fazer e tentar fazer, ver que desafios é que aparecem, não desistir, haver aqui uma certa resiliência, que é muito importante quando se está a tentar fazer alguma iniciativa de impacto local, de cidadania, é muito importante essa resiliência, porque vão aparecer obstáculos, vão aparecer coisas, vai aparecer um não, alguns no processo, e é preciso perceber que esse não, se calhar, já não é um não daqui a 6 meses.